Olá, pessoal. Ótima tarde a todos vocês. Estamos começando hoje mais uma aula de montagem e manutenção de computadores. Hoje, especialmente no dia 6, né? 6 de abril de 2021, plena pandemia. Tem um helicóptero sutilmente passando aqui bem perto da minha janela, né? Não vai me buscar ainda, não é esse, não é esse. O meu é um de 12 lugares, ô louco. É, helicóptero de 12 lugares, quem diria? Eu queria um helicóptero de meio lugar, pessoal. Quanto mais um de 12 lugares. Então é isso aí, mais uma terça-feira que a gente está aqui junto hoje. Vamos falar de software. Falamos um pouco aí do computador, da parte física, da construção das placas, falamos de processador, falamos de memória. Agora vamos fazer um bate-papo rápido hoje sobre software. Então, pessoal, vamos lá. O que seria o software? Vamos pensar da seguinte forma: nós seres humanos, temos o corpo físico e nós temos aí a nossa mente, né? Então, como a gente faz o movimento? Existe uma parte física, que é o nosso corpo físico, obedecendo ordens de algo lógico, que seria o nosso cérebro, né? Nossa consciência. Então, a nossa consciência, ela nos ajuda a fazer os movimentos. E aí nós temos duas consciências, correto? Só para a gente não criar mais confusão. Temos a consciência, aquela que a gente está no nosso controle, e aquela que não está no nosso controle, que seria o subconsciente. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos ações que nós fazemos, né, na nossa decisão, e temos ações que nós fazemos sem se preocupar se elas estão acontecendo, como a respiração, por exemplo, né? Então nós estamos conversando aqui e a gente só lembra de respirar quando a gente fala de respiração, não é verdade? Senão você respira o tempo todo e não percebe. E outras funções, como a digestão, uma série de recursos do nosso corpo que trabalham sobre a gestão do nosso subconsciente. E nosso consciente é aquilo que a gente faz, que a gente pensa e fala e faz o que a gente quer, certo? Então, nos sistemas computacionais, nós vamos ter o hardware, né? Que é a parte física, o computador, as placas ali, o mouse, né, pessoal? Agora outro helicóptero e um avião. Acho que tá alguma coisa aqui em Taubaté, não é possível. Vamos lá. Então, todo esse hardware, ele obedece comandos de software. Então, o que seriam os softwares? Os programas de diversos tipos que fazem o computador funcionar em conjunto com o hardware, correto, pessoal? Então, o que são esses programas, pessoal? A gente tem o hardware, né, os notebooks e os celulares e tablets, e nós temos os programas. Então, pessoal, o que são os programas, o software? O software, ele é, na verdade, a organização de sequências de ações que o computador deve seguir. Então, para realizar uma determinada tarefa. Então, a gente vai ter, aí no caso, vários tipos de software, né? Vários tipos. Então, nós vamos ter aplicativos e sistemas. O que são os aplicativos? Os aplicativos são programas, né? São aplicações específicas. São, por exemplo, o editor de texto. A gente conhece bem o Word, né? Tem os editores gratuitos também, né? Como o BR Office, né? Algumas iniciativas de software. Então, os programas podem ser pagos ou não pagos, né? E eles podem ter aplicações específicas. Então, geralmente, pessoal, o software ele vem para para resolver um problema. Vamos ver que problema o Word resolve. O problema da editoração de texto, de fazer texto, de enviar uma carta, de enviar um artigo, de enviar dados de um site, né? Então, tudo que é descrito, que a gente precisa enviar para uma pessoa, mandar para a impressora, colocar lá imagens, deixar bem bonitão, vai ser um tipo de software com finalidade específica chamado editor de texto. Então, no caso, o Word é um editor de texto. Aí nós temos uma infinidade, né? Infinidade de exemplos, como o Excel, que é usado para planilha eletrônica. O que a planilha eletrônica faz, pessoal? Faz cálculos. Então, a gente usa o Excel, é uma gigante de uma calculadora,
uma calculadora que calcula milhões de tipos de informações, né? Então, o Excel é uma ferramenta muito, muito rica, muito importante, que dá para fazer muita coisa através dele. E nós temos daí, pessoal, de um outro lado, o software do sistema, que são sistemas para gerenciamento dos sistemas, né? Aqui no caso, a gente pode falar do sistema operacional, sistema antivírus, sistema de defesa do computador, né? O firewall, o sistema para proteger o seu computador da internet, né? E os programas de desenvolvimento de software ou de sistemas, que no caso vão ser aí, por exemplo, o Java, o C, a linguagem C, vai ser aí, por exemplo, o Python, né? E uma série de outras linguagens aí que existiram, já ficaram em desuso, e outras que estão agora em alta, que são sistemas, né? Que nós vamos usar para escrever, para montar outros programas. Então, por exemplo, vamos supor, nas empresas, existem em diversos setores dentro dessas empresas atividades específicas, controles específicos. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ter um programador que conhece uma ferramenta de programação e ele vai entrar e vai construir um sistema, vai construir um programa para essa empresa, para nós, por exemplo. Vamos pensar aqui numa padaria. Uma padaria, ela precisa ter um sistema para controlar o caixa, né? O dinheiro que está saindo, o dinheiro que está entrando também, o dinheiro que está saindo, se ela paga uma conta, se vai um vendedor lá vender alguma coisa lá, por exemplo, trigo para fazer o pão, e para ela vender, para ela ter o caixa, né? O que vai ser o caixa? Vai ser o controle do dinheiro. Olha, hoje, durante o dia, nós vendemos hoje R$1.000, R$2.000, R$10.000. Então tá aqui o dinheiro. E esse software vai falar o seguinte: esses R$10.000 é referente ao quê? Nós vendemos 10 pingados, 10 litros de leite, vendemos um misto quente, vendemos 100 pães aí para não sei quem. O professor Rogério veio aqui, comprou uma mortadela, fez 2 sanduíches, tomou um cafezinho. Então tudo isso vai estar no caixa. E aí, nós temos a opção de comprar um sistema desse pronto, que alguém já desenvolveu, ou se eu sou o programador, o Rogério, nossa, eu dou aula, isso aí eu manjo. Eu vou lá e eu faço o meu próprio sistema, certo, pessoal? E a gente lembrar que o sistema, ele tem uma característica muito importante. Dificilmente você faz uma versão, constrói um programa, e ele fica ali para sempre. Então, como nós falamos um dia na aula, que a rede não é algo que fica parado, porque sempre está trocando informações dentro de um computador para o outro. Mas também, o sistema não é algo que fica parado. Então, quando eu faço um programa, eu vou lá, vou desenvolver para a padaria lá, eu vou fazer lá um sistema de gestão de padaria, vou fazer lá o PadocaNet, vou criar o PadocaNet, vou fazer e depois vou fazer para outra padaria e outra, e vou criar uma empresa que especializada em software de padaria. Ok, eu faço a primeira versão e instalo lá. Pessoal, o software, ele é feito sobre a cabeça, o raciocínio de uma pessoa. Então eu vou lá e eu acho, o caixa vai receber o dinheiro, vai pagar a compra do trigo, vai entrar o refrigerante, tem que ter um estoque do pão e do leite, do trigo, tem que ter uma controle de saída, tem que ter... Então eu vou lá e escrevo no papel, preciso disso do programa. Eu vou lá, olho para isso e escrevo isso, monto em linhas de código, e essa ferramenta tem uma parte chamada compilação. O que é a compilação? Eu pego o meu programa que está escrito em linhas de comando e eu faço a compilação. A compilação seria transformar essa sequência de comandos em um programa como a gente vê ele lá, aquele pacotinho, aquele arquivo. O arquivo que eu vou lá, instalo e ele se transforma no software. Porque quando o usuário está lá na padaria, ele não vê o código, ele só vê o executável. Então, compilar significa pegar o programa em linhas de código e transformar ele em um executável, um programa que eu vou lá, vou clicar e já vou ver as telas, vou ver como funciona. Aí, obviamente, precisa de treinamento, né? E, pessoal, o software ele também não é algo que fica parado.
o software demanda manutenção. Por quê? Porque os computadores vão mudando, a internet vai mudando, a segurança vai mudando. Então a gente precisa atualizar. E outra coisa também, quando a empresa começa a usar o software, ela fala: "Oh, esqueci, podia ter um relatório aqui. Ah, aqui tinha que ter um campo aqui para dar validade do refrigerante. Ó, não tem a data de validade. Então eu tenho que ter um controle aqui para me olhar o seguinte: eu quero chegar na minha padaria hoje e falar: ó, o que é de bebida que está próximo para vencer." Então o software pode fazer isso. Aí ele vai lá, se todos os produtos têm um campo com a data de validade, e eu posso construir um relatório que pode pegar toda a data de validade e me apresentar. Olha, nós temos aqui 300 Coca-Cola 2 litros, temos 150 latinhas de Coca de 350 ml, todas vão vencer semana que vem. Opa, então o que eu vou fazer? Antes de vencer, faço uma promoção. Então, quando não tem o software, não tem um controle, o que vai acontecer? Eu não posso ter essa informação. E aí, o que pode acontecer? Prejuízo, perda de data. E não só perda de data de validade, pessoal, como, por exemplo, perda de patrimônio. Se eu não tenho no software falando tudo que eu tenho dentro da empresa, se alguém levar alguma coisa embora, eu nem fico sabendo. Isso já seria a área de inventário. Então vamos fazer o inventário, vamos fazer o inventário. Faça aí o inventário da onde você está agora. Tem um computador, tem um celular, tem uma cama, tem um sofá, entendeu? Isso que é o inventário, levantar tudo que tem. Então as empresas têm que ter o controle de inventário. Senão o funcionário leva alguma coisa embora, um desconhecido leva alguma coisa embora e é prejuízo. Então, esses são os sistemas, pessoal, que muitos de vocês vão trabalhar com isso. E detalhe, olha, eu falo, parece simples, e realmente é simples, certo? Parece complexo na visão do leigo. Oh, nossa, que louco. Mas pessoal, tudo que nós estamos vendo, a tela que vocês estão vendo aí, ela por detrás dela tem as linhas de código. O que são as linhas de código? É a sequência de construção dessa imagem aí que vocês estão vendo. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando agora com o Teams. O Teams foi feito o quê? Um software, uma plataforma de aulas remotas. Então, o que precisa ter? Olha só, é padrão. Todos os programas para aula remota têm basicamente os mesmos recursos. Alguns têm as coisas a mais, outros a menos. Ah, o Zoom é só 40 minutos, mas é de graça. Ah, o Teams é pago, mas se tiver conta da Microsoft estudantil, aí ele é gratuito. Ah, o Google tem o Google Meet, né? Tinha o anterior, o Google Meet, agora é o Google Meet, mais robusto, né? Mais rápido, melhor. Então, pessoal, o software basicamente é isso. Alguém com conhecimento de uma linguagem sentou em um notebook, um computador e escreveu: olha, quando o usuário abrir, vai aparecer uma tela e vai aparecer uma tela para ele colocar o nome de usuário e a senha. Depois que ele entrar, vai aparecer uma tela inicial. Quando ele quiser fazer alguma coisa, ele vai clicar aqui, vai clicar ali. E tudo isso que eu estou falando vai estar dentro de banco de dados. Então, por exemplo, quando abrir o programa, vai ter que ter uma tela para colocar a senha. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no banco de dados, conferir se aquele usuário existe, se aquela senha está valendo. Então, a gente vai estar sempre vendo a presença do banco de dados. Então, tudo que o sistema faz, ele pega as informações dentro de banco de dados que também são construídos juntos com os programas. Então, por exemplo, como que um sistema naturalmente ele operaria para uma pessoa acessar? Então, primeira tela vai aparecer, olha, o nome do usuário e senha. Esses campos estão conectados no banco de dados. Então, o banco de dados, o sistema verifica no banco de dados. Olha, existe usuário aqui, Rogério de Paula? Aí, existe, então eu vou retornar sim. Então, libera para ele colocar a senha. Ele escreve a senha. A senha, ela é igual à senha que ele registrou e está escondida aqui no banco de dados? Sim, é igual. Autoriza ele acessar o sistema. Ou é diferente, o usuário não reconhece. Retorna para ele o usuário inexistente. A senha não é essa. Retorna, a senha está incorreta. Por favor, digitar a senha certa ou solicitar uma nova senha. É assim que funciona, pessoal? Então, olha só. Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando, sabe o quê? De lógica. O que é a lógica, pessoal? A lógica seria
uma sequência para se fazer uma determinada ação ou atitude. Então, por exemplo, qual é a lógica da alimentação? Por exemplo, a lógica da alimentação seria uma pessoa ter fome, ela vai até a cozinha ou ela vai a qualquer outro lugar e tem o alimento, ela pega um determinado alimento e ela se alimenta. Então, essa é uma lógica simples, só para a gente entender. Professor, Oi? isso não é um algoritmo? Sim, mas antes do algoritmo. Antes do algoritmo, nós estamos falando aqui de lógica, só para a gente entender. O algoritmo, ele vai ser uma sequência de informações que seguem uma lógica. Entendeu? Então, logo à frente, nós vamos falar do algoritmo. Estou falando antes. Antes de pensar no algoritmo. Porque assim, por exemplo, ó, quando eu falo aqui para você assim, ó, a lógica da alimentação. Por que tem uma lógica, pessoal? Por que eu posso dizer que isso é uma lógica? Porque eu vou descer na minha cozinha agora e eu não vou pegar, por exemplo, uma panela e vou tentar comer ela. Eu não vou morder o cabo da panela lá, vai quebrar meu dente. Então, a minha consciência me fala, olha, isto é um alimento, isto não é um alimento. Correto? Então, eu sigo uma lógica. Eu seleciono um determinado alimento e aí... Por que eu estou falando disso, pessoal? Porque vocês vão ver que para fazer um software, para escrever um código, para chegar no algoritmo, você tem 1 milhão de opções. Cada pessoa tem um jeito. Cada pessoa pensa de uma forma diferente da outra. Então, por isso que a lógica, ela pode ter 1000 opções. Então, por exemplo, quando eu falo para cada um de nós aqui, pensou em alimentação de uma forma. Aí eu vou lá, pego um copo de leite. Aí eu vou lá, pego uma bolacha, aí eu vou lá, faço misto quente para mim. Aí eu vou lá e pego uma fruta, certo? Então, aí, vamos pensar aqui, vamos na sequência. Primeiro eu sigo uma lógica. Depois que eu pego essa lógica e coloco ela no papel como um passo a passo, aí eu construí o quê? Um algoritmo, certo? Então, um algoritmo vai ser uma sequência de passos que segue uma determinada lógica. E aí, na programação, pessoal, o que a gente faz? A gente pega essa lógica e a gente coloca uma sequência e do lado a gente coloca observações. Então, quando eu fizer a minha lógica de alimentação, eu vou escrever: saio da sala e vou para a cozinha. Na cozinha, abro um armário e verifico as opções de salgado. Depois verifico as opções de doce. Então, quando eu fizer isso, do lado eu escrevo, ó, agora estou selecionando a comida, o que eu vou comer. Agora eu estou selecionando entre doces e salgado. Então, o que acontece quando eu faço isso? Quando eu passo esse programa para outra pessoa ver, a pessoa vai conseguir entender a lógica que eu segui, fatalmente ela vai conseguir alterar, fazer modificação. Então, pessoal, vocês vão ver isso aí. Toda vez que você for escrever qualquer código de programação, coloque uma descrição do que você está fazendo. Porque dessa forma, qualquer pessoa que trabalhar com você vai saber o que você está fazendo e você sabe o que ela está fazendo. Se eu faço o código inteiro e entrego para vocês vão falar, nossa, como ele pegou nesse... Por que ele fez isso? Como ele fez aquilo? Por que ele fez aquilo lá? Então, lembrar sempre que programar significa colocar uma sequência de ações que tem um determinado resultado esperado. Por que eu falo o resultado esperado? Se eu tenho um programa de padaria, eu quero administrar essa padaria. Saber o que entra, saber o que sai, saber o que tem lá dentro, como as coisas são feitas, certo? Isso para padaria, isso para cada tipo de negócio que a gente tem na nossa economia, no mundo, na nossa casa, né? Então a gente tem lá, por exemplo, a automação que a gente fala hoje, indústria 4.0. O que é a indústria 4.0? É a casa toda conectada. Tem a cafeteira, a geladeira, todos os dispositivos eletrônicos usando IP, endereço IP versão 6, que é a última versão. Tudo isso conectado com a internet. Por quê, pessoal? Porque eu chego na minha casa,
Se a minha casa ela é 4.0, eu chego na rua, eu já abro o portão, já ligo o ar-condicionado, se eu quiser, já ligo a cafeteira, consigo verificar algum produto na geladeira. A própria geladeira pode informar a necessidade de compra. A própria cafeteira pode ser acionada remotamente. Eu gosto de chegar e gosto de chegar com um cafezinho quentinho. Então eu deixo minha cafeteira lá com o pozinho, com a água, tudo certo. Chegando a uma quadra de casa, abro o meu aplicativo de celular e disparo a cafeteira. Cafeteira, ligar. Isso funciona, pessoal, para pode funcionar, se alguém quiser fazer isso, para qualquer dispositivo eletrônico. Então, por exemplo, né, o que é a vantagem da casa automatizada? Você pode ligar o ar-condicionado antes de chegar em casa, então você não vai esperar esfriar, você não precisa esperar esfriar. Você pode, por exemplo, à noite, não precisa sair desligando todas as luzes, você pode num comando só desligar todas as luzes. Né? Então são N opções. Hoje dá para fazer qualquer coisa eletrônica dá para você, e vocês vão aprender tudo isso, pessoal. Vocês vão aprender robótica, vocês vão aprender programação, vocês vão aprender tudo isso que eu estou falando, vão aprender um pouco em outras disciplinas. Então vamos lá. Falando do software, pessoal, nós vamos falar do pai e mãe, e o mais importante de todos os softwares é o sistema operacional. O sistema operacional, pessoal, é uma das grandes e uma das maiores invenções do ser humano. Nossa, que exagero, professor. Não, é verdade. Porque os computadores, pessoal, até a década de 50, até 60, 70, eles não tinham interface humana. Ou seja, você punha o computador para funcionar, alguém fazia uma programação dele e ele trabalhava. Quando ele terminava, ele dava o resultado. E muitas vezes, se o resultado não estivesse estranho, era necessário conferir. E se tivesse um erro, ele parava e apontava lá um erro. Aí você tinha que sair no programa, olhando, tinha que imprimir o programa, eu corrigindo linha a linha. Aqui tem um, ó, aqui tinha que ser um mais, é um menos. Errei aqui. Então tem que corrigir, compilar de novo, ou seja, fazer ele virar um aplicativo de novo, corrigido, e pôr para funcionar. Então, se uma operação demorava, por exemplo, 10 horas, você colocava para funcionar, ficava esperando 10 horas, depois de 10 horas olhava, tá errado? Ai, meu Deus do céu, errou. Tem que começar tudo de novo, mais 10 horas. E o sistema operacional, ele... Oi. O professor de informática tá falando isso. Ele mostrou lá os primeiros computadores, como que eles eram programados. É horrível. Então. O sistema operacional, você consegue verificar o computador em tempo real que ele está fazendo. E o sistema operacional, pessoal, por que ele é mágico? Ele interpreta os dados computacionais e mostra na tela para gente, em português, na nossa língua, em inglês. E ele, ao mesmo tempo, ele está verificando a temperatura das placas, olhando a temperatura do processador, gerenciando a memória, gerenciando a entrada e saída, tudo que você conecta. Ele está o tempo todo verificando a USB. Tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí. Aí você conecta um dispositivo no USB. O que acontece? Uma das linhas dentro do USB, se você reparar, tem umas linhazinhas lá dentro, assim, que são como se fosse um fio, né? Mas na verdade ele é um fio de metal, espécie de um alumínio que fica ali na placa, que ele, quando conectado no pendrive, ele leva energia elétrica para o pendrive. Então, e aí quando o pendrive conecta ali e ele é ligado à energia elétrica, ele tem uma pequena plaquinha que tem comandos para ele inicializar. Então, o computador está fazendo qualquer coisa e ao mesmo tempo está assim, bilhões de vezes, uma fração de segundo, é impossível de imaginar na nossa cabeça. Ele está o tempo todo verificando aquela USB lá, se tem uma, duas, três, cada milissegundo ele está lá. Tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí, tem alguém aí. Na hora que você conecta o pendrive conecta na energia que está ali também, inicia o sistema. A primeira coisa que o pendrive fala para a placa-mãe, fala para o sistema operacional, o que ele fala? Opa, eu tô aqui, eu sou um pendrive. Sou um pendrive da marca tal, espaço tal. Então, aí aquele tempinho e demora aqueles segundos para o pendrive aparecer ali. Então, o sistema operacional fica fazendo tudo isso, fica olhando, fazendo a gestão do relógio, né? Então ele conecta na placa-mãe que tem uma hora e data configurada. Quando você liga, ele conecta, verifica aquilo lá e confere com a internet. Hoje em dia confere com a internet. Então, pessoal,
sistema operacional é uma das maiores invenções dos seres humanos. Parece hoje, nossa, eu não sabia disso, bobagem. É porque, assim, a gente já é tão acostumado, a geração de vocês já é acostumada com isso, e parece que sempre foi assim, né? Mas no começo era muito difícil. Programador hoje é uma profissão maravilhosa, você faz a tecnologia na sua mão, sabe? É um grande trunfo. Vocês precisam aproveitar isso, pessoal, porque isso não vai ser sempre assim. O desenvolvimento vai ocorrendo, vai chegar uma hora que isso vai saturar, não vai ter tanta coisa mais para fazer. Então, por exemplo, vou citar para vocês, vou ser bem claro o que eu estou falando. Hoje nós temos o Uber, né? O que o Uber é, pessoal? Um aplicativo de celular que ele reúne o interessado em se locomover com o interessado em ter um carro de transporte de pessoas. Olha só que legal. Então, no passado, não existia o aplicativo de celular. O que existia? Somente o táxi. Então, você tinha que ir lá na rua, seu bairro não existia, estava ferrado, tinha que ligar, olha, táxi. E aí, qual que é a vantagem que o Uber tem, pessoal, que o táxi não tem? Sem querer fazer uma comparação, sabe, pessoal, que eu tenho dó do taxista, porque eles são vítimas da tecnologia, né? Mas a vida é assim. Infelizmente, quando a roda surgiu, pessoas também perderam função. Quando as carroças quando os carros foram criados, as carroças perderam também. E isso é um processo natural do ser humano. Esse é um processo que independe. A tecnologia ele é forte, mas isso acontece o tempo todo. Se não fosse tecnologia, em outras coisas aconteceria da mesma forma. Faz parte do ser humano isso, tá bom? Não é uma coisa específica nossa. Mas por exemplo, os aplicativos do Uber, aí ele entrou concorrendo com o táxi. E aí ele junto com o iFood, e entrega. Pessoal, motoqueiro de entrega é um profissional sofredor, porque ele iria trabalhar num restaurante para fazer entrega. Se ele ganhar o salário, o restaurante não pode pagar muito, quer pagar um salário mínimo. Aí não dá para um trabalhador sustentar 2 filhos com salário mínimo, que é pouco. Mas o restaurante não pode pagar uma fortuna, porque se ele pagar muito, ele não tem lucro. Ok. Então tá. Aí, se não paga um salário mínimo na carteira, aí depois o funcionário processa a empresa, porque não recolheu impostos, vocês vão ver isso aí. Acontece muito. O Uber e o Uber Eats, o iFood criaram um aplicativo, você pede comida, o restaurante se cadastra lá, você cadastra lá, coloca seu cartão de crédito, já está pago, e você solicita, eu faço uma ponte de quem quer comprar com quem quer vender. Ganho uma comissão e ganho na entrega. Ganho uma parte da entrega, ganho uma parte do produto. Então, pessoal, olha só, interessante. No passado, ninguém pensava nisso. E aí surgiu o Uber de entregas, o iFood, surgiu agora o Uber de caminhões, Uber de helicóptero, Uber de tudo quanto é coisa, né? Então, notem que a tecnologia, ela efetivamente cria novos cenários, mas são cenários lógicos. Ou seja, a necessidade de locomoção sempre existiu, mas a gente usava só o táxi. Alguém, um maluco genial, pensou, cara, e se eu crio um aplicativo de celular? E aí o cadastro do taxista, ou taxista, falar isso, taxista me mata. Cadastro o motorista que tem um carro e quer trabalhar com transporte de pessoas, e cadastro a pessoa que tem necessidade de se locomover e precisa de carro contratado. Olha que interessante. Então, pessoal, a tecnologia ela vem mudando o cenário de uma forma natural. Então, o que nós precisamos fazer e recomendar para as pessoas? Ficar antenado, prestar atenção no cenário e identificar que tem algumas profissões que naturalmente vão sendo trocadas por sistemas. E para vocês entenderem, quais são as profissões? São todas as ações manuais de baixo custo e repetitivas. Então, essas funções tendem a ser substituídas por tecnologia, por robôs e tudo mais. Vejam aí, por exemplo, as montadoras. As montadoras, antigamente, elas punham o carro lá e tinha um monte de pintor, né? O pintor vinha lá pintando, né? Hoje em dia, o que acontecia? O pintor ficava anos ali, pintando o braço, machuca, fica doente. Opa, que é o robô? O robô pintor vem com o jato. O pintor, sabe, o pintor, o ser humano,
vezes ele tá num dia bom, num dia ruim, ele aperta a mão, dá uma camada de tinta a mais, uma camada de tinta a menos. Robô programado. O robô é programado. O engenheiro fala, você vai, para cada carro, vai gastar X ml de tinta. A tinta é diluída, cada 1 litro é diluída em tantos ml de produto A, B, C, o que for. Vai ser 3 camadas tem que ficar meio milímetro da grossura. Aí o sistema, depois que ele está ajustado, aí ele não tem mais dor de barriga, dor de cabeça, ele não tá com raiva, com ódio, não tá com nada, ele faz sempre repetidamente aquilo que foi programado. E aí reduz o que, pessoal? Reduz o erro, reduz a falha, reduz o acidente, melhora a qualidade, padroniza a qualidade, certo? Então, e existem algumas profissões que tendem a não ser substituídas. Por exemplo, uma função que demanda criatividade. Como que você vai ensinar um robô a ter criatividade? Isso ainda vai acontecer, mas ainda demanda mais desenvolvimento. Então, com o passar dos anos, vamos ver. Professor, oi. Você falou isso daí, eu acho uma coisa bem interessante, é que eu tava vendo esses dias na internet, criaram um programa que ele pega o estilo de uma pintura e passa esse estilo para outra pintura. Sim, muito legal. Eu vou mostrar para vocês, até agora eu esqueci o nome, um aplicativo da Google, não sei se alguém conhece aí, pode falar. Você abre ele pelo navegador e vou supor, você desenha uma bicicleta, você faz uma bicicletinha ali, né? Estilo assim, bem rústico. E ele interpreta aquele desenho e dá opções de bicicleta para você. Você faz uma casa, faz aquele negocinho assim, feinho, aquela casinha que a gente aprende a fazer no prézinho. E ele dá modelos de casa baseado no seu desenho. Eu vou passar isso para vocês, eu vou mandar para vocês é que agora me fugiu o nome aqui na minha cabeça. Agora eu não notei aqui para falar para vocês, esqueci, mas veio à tona esse assunto. Mas então, pessoal, lembrando, o sistema operacional é muito importante. Agora vamos avançar. Vocês vão ter uma disciplina só de sistema operacional, vão aprender muito mais coisas. Agora vocês vão ter uma noção geral, tá bom? Então, o sistema operacional, ele tem um núcleo. Esse núcleo é onde está todo o código, de como ele é construído, o que ele faz, como que ele faz. Todas essas instruções que eu falei para vocês de gerenciamento, de comandos, de gestão de aplicações, de programas, fica dentro do núcleo. Esse núcleo, computacionalmente, é chamado de kernel. Kernel, pessoal, é núcleo em inglês mesmo, núcleo central em inglês, tá bom? E um conjunto de softwares básicos que são agregados a ele. Então, esse kernel, ele é a base do sistema operacional e ele tem os softwares básicos que são conectados a ele e eles juntos formam o ambiente operacional ou sistema operacional. O sistema operacional mais famoso do mundo, pessoal, Windows, da Microsoft, criado em 1975 pelo Bill Gates, que devem ter ouvido falar. E existe um sistema, pessoal, mega robusto, que é o Unix. Ah, professor, mas eu conheço o Linux. Vou chegar no Linux lá. Então, o Windows, pessoal, ele tem várias camadas. Nós falamos isso aí, várias camadas. Então, ele tem uma parte visual, uma parte muito rica, né? Que a gente consegue ver as imagens, as telas, as janelas, né? Então, ele tem mais qualidade gráfica. Compensação, demanda mais da máquina. Já o Unix... Oi. Por falar nisso de qualidade gráfica do Windows, dá para baixar, tirar alguns efeitos para deixar mais rápido para processar as informações. Sim, exatamente. Você vai no Windows, ele vem configurado para fazer imagens bonitas, para uma série de coisas. E isso custa, pessoal. O que custa? Ele usa memória, usa processador para fazer isso. Se você quiser uma máquina mais rápida, você tem que desligar esses recursos para que ele fique mais rápido. É bem assim que funciona. Professor, para você baixar a qualidade gráfica do Windows, você vai no computador, clica o botão direito, vai em propriedades em avançado, dá para baixar a qualidade gráfica. Sim, com certeza. Nós vamos ver isso aí na próxima aula. Eu vou fazer aqui no meu computador para vocês verem na próxima aula. Tá
certo? Então vamos lá. Então eu estava falando do Unix. Então o Unix, pessoal, é um sistema que ele não tem essa beleza do Windows, essa parte gráfica, imagens bonitas, janelas. Ele é só linha de comando. Inclusive o Windows, ele tem um ambiente chamado uma linha de comando, né? Que é então ele vem lá de um sistema chamado MS-DOS. Só que esse DOS, pessoal, é comando de janela, também uma janelinha preta. Você vai lá dar o comandinho lá, criar pasta, criar usuário, mover pasta, criar arquivo. Então você faz na unha, na mão, dá um comando mkdir, vou criar um diretório. No Windows, o que você faz? Clica do lado direito, nova pasta. Ele já vai colocar aquela nova pasta. Você entra lá, clica uma vez e muda o nome. No linha de comando, você está lá no prompt, né? Onde está o cursor piscando, e você digita lá mkdir, criar um diretório. Aí ele fala mkdir espaço nova pasta. Aí você dá um enter, ele cria a nova pasta para você. Qual é a questão aí, pessoal? Não tem essa imagem, beleza, facilidade, tudo, mas porém muito mais robusto, muito mais rápido, muito mais efetivo, não tem tanto recurso, mais difícil de invadir, né? O hacker tem dificuldade de roubar a informação nesse cenário. Só que o Unix, pessoal, só funcionava para máquina de grande porte, computadores pesados, grandes servidores, não funcionava para o PC, para o notebook, para esse computador que a gente chama padrão IBM PC, que foi lá na década de 80, se tornou padrão mundial, PC, Personal Computer. Por que isso, pessoal? Porque esses servidores que usavam o Linux eram de grande porte para dados ricos, grandes bases de dados. Então, aí o Linus Torvalds, nós vamos estudar um pouco desse cara, depois vocês vão ver bastante a história dele na disciplina de sistema operacional, que é no próximo ano, acho. Linus Torvalds criou uma versão do Unix possível de ser executada nos PCs, nos computadores que a gente conhece, nos notebooks, computadores de mesa. E aí, em homenagem ao nome desse rapaz, criou-se o Linux. E o nome dele é Linus. Vocês vão ver aí. Depois, se quiser aí, de onde surgiu o Linux, é só colocar no YouTube lá, vocês vão ter 1 milhão de vídeos lá. Então, os sistemas operacionais mais importantes são esses. E a gente tem no Linux aí uma dezena de tipos de Linux. Então, como o Linux, ele é chamado, pessoal, nós vamos ver aqui nessa apresentação aí, código aberto, ou seja, como ele é construído, está na internet. Então você pode entrar no site, baixar um kernel de Linux, padronizar e criar um Linux com o seu nome. Linux, eu que sei. Eu posso criar um Linux, eu que sei. Ele vai ter as minhas características, eu posso ir lá e desenvolver ele. Qual que é a diferença para o Windows? O Windows não é código aberto, ele é código fechado. Ou seja, ele não te deixa ver esse código. Você não consegue ver o código do Windows, somente do Linux, porque ele é de origem software livre. O Windows é software pago. Então, pessoal, quando é pago, o dono não vai mostrar como é feito, senão você vai aprender a fazer e vai se tornar um concorrente. Então, por isso que existe o Linux, Fedora, o Red Hat, existe o Ubuntu, existe o Kurumin, existe versões brasileiras. Então, existe aí várias centenas de Linux diferentes. E o Windows, a Microsoft tem sempre, o Windows começou lá com a versão 3, ela começou comercial na versão 3, aí veio a 3.1, aí depois veio o Windows 95, o Windows 98, o Windows 2000, aí veio o Windows 2000, depois o Windows 7, depois o Windows 8.1 e agora, por último, a versão Windows 10. E os aplicativos, pessoal, onde vão os aplicativos? Eles são instalados no sistema operacional. Então, por exemplo, por isso que quando vocês verem aí esses casos, eu tenho um software aqui, eu tenho que falar para que esse software é. Se ele é para Windows, ele tem uma versão, ele tem um programa, eu tenho um aplicativo. Se ele é para o Android, aí eu vou colocar ele lá na loja no Google Play. Se ele é para iPhone, vou colocar lá na Play Store, lá, esqueci o nome não é Play Store, né?
da loja de aplicativos do iPhone, da Apple. Se ele é para Linux, então eu tenho que separar, ó, isso é para Linux. Então, por exemplo, se eu tenho um antivírus, eu tenho que saber se ele é para Windows ou não. Se ele não for para Windows, eu baixar a versão para Android ou para Linux, ele não vai funcionar. Então eu sempre preciso saber qual é o sistema operacional que eu uso para saber se os programas são compatíveis. E os aplicativos, eles podem ser particulares, como nós falamos, pode ter código aberto, igual o Linux, né? Por que o Linux faz isso, pessoal? Porque código aberto é combinado o seguinte, o Linus Torvalds, que criou, ele falou, não, eu não quero ser o dono disso aqui, eu criei para ser aberto. Então, todos os programadores que são especialistas em Linux, eles podem fazer melhorias. E aí, cada dia, ele vai melhorando cada vez mais. Isso que é o código aberto, certo? E aí, a gente vai ter pacotes personalizados ou não. Um software comercial, que eu vou vender para alguém fazer alguma coisa, e o software não comercial, aquele que eu vou falar, olha, você pode instalar lá, que não precisa pagar nada. Mas sempre lembrando disso, pessoal, lembrando da responsabilidade. Então, por exemplo, por que um software para administrar uma padaria não pode ser gratuito? Ele pode ser gratuito. Só que se ele te gerar um erro e levar um empresário a um prejuízo, não tem como você cobrar, concorda? Você não pode cobrar um produto que é gratuito. Então, os sistemas pagos, por que eles são realmente pagos? Porque alguém precisou ir lá na padaria, estudar como funciona a padaria, estudar administração de empresa, entender de entrada e saída computacional, entrada e saída administrativa, né? Entra um dinheiro, entra um crédito, paga uma conta, sai em forma de débito. Então eu preciso fazer balanço, balancete, entender das áreas de administrativo, financeiro, fiscal, contábil. Então eu preciso entender de administração. E aí eu vou lá, entendendo de administração, entendendo de tecnologia, eu vou lá ver aquela padaria, como ela funciona. Porque tem padaria que tem mini mercado, nem todas são iguais. Então, olha só, imagina que para a pessoa chegar no conhecimento de sentar no computador e escrever um código e transformar isso num programa, ele tem que passar por tudo isso. Então, para a pessoa levantar todas as informações, estudar tudo isso, aprender tecnologia, aprender administração, ela demanda tempo. E esse tempo ela precisa sobreviver nesse período, então tem custo. Né? Agora, um aplicativo, eu não gasto nada, não perco tempo, eu faço um aplicativo, posso ser de graça. Então tem outras estratégias, né? Então quando eu vou dar um exemplo aqui, o WinRAR. Quem já instalou o WinRAR no computador, ele fala no final, se você quer pagar. Mas qual que é a estratégia do WinRAR? Ele deixa você instalar, se você quiser pagar, você paga. Se você não quiser pagar, você não paga. Mas o que é a estratégia dele? Se você não quiser pagar, você não paga, mas pode usar, porque você usando, você vai falar para outra e para outra pessoa. E aí, nessa, uma parte vai pagar e eles acabam ganhando dinheiro. Se eles colocam assim, não, agora é só com licença, aí muitas pessoas vão deixar de usar. E aí deixa de divulgar a marca deles. É uma estratégia de divulgação. Isso é uma estratégia de marketing. E existem outras centenas de estratégias de marketing também. Nós vamos ver todas elas. E a gente fala de aplicativo, então a gente fala de diversos tipos de intenções, né, pessoal? Então, por exemplo, eu tenho aplicativos de escritório. O que é aplicativo de escritório? Tudo que o escritório precisa ter para usar um computador. Então eu preciso do processador de texto. Vamos supor, eu sou um advogado, então eu vou entrar com uma ação judicial. Então eu tenho que escrever lá. Olha aqui, senhor juiz, na tarde de domingo, o meu cliente se direcionou até o mini mercado perto da casa dele. Ele trancou a bike dele com corrente numa árvore de pequena espessura. Quando o meliante foi lá, serrou a árvore e levou a bicicleta embora. Então eu preciso que esse meliante seja condenado, que ele pague e devolva a bicicleta do meu cliente. Então eu tenho que mandar essa informação para o juiz. Então eu tenho que escrever isso aí. Eu tenho que ter opções para escrever, como escrever, para aumentar a fonte, diminuir a fonte. Professor, Oi. O meliante serrou a árvore, não é mais fácil serrar a corrente? Mas sabe o que aconteceu? Isso daí, eu contei essa história de uma que eu vi essa semana. Uma pessoa foi no Ibirapuera, em São Paulo. A corrente era muito robusta, muito forte, protegida.
E eu acredito que não era uma corrente fácil de serrar. E o meliante era uma árvorezinha, assim, ó, o cara cortou a árvore e levou a bicicleta embora. É um caso que eu vi essa semana, por isso que eu dei esse exemplo aí. Mas vamos supor, tem uma empresa, tem normas. Então eu preciso escrever essas normas. Ó, como que é a norma de segurança? Ó, não pode andar sem capacete e tal. Eu tenho que escrever isso aí e mandar para as áreas. Então eu preciso de um processador de texto. Deixar eu escrever um texto bonito, colocar as fontes bem posicionadas, colocar cores diferentes para ver destaques, né? Então eu tenho as planilhas eletrônicas, que são planilhas, pessoal, que são calculadoras função gigantes, né? Então uma planilha eletrônica do Excel, você pode fazer cálculos na casa de bilhões, trilhões, e você consegue calcular não só números, igual uma calculadora, né? Você pode calcular quantidade, peso, área, volume, tudo que você possa imaginar. O Excel, vocês vão ver essa disciplina lá em IBA, vocês vão ver planilha eletrônica lá, muito, muito boa. Pessoal, o Excel é um software riquíssimo, porque o Excel tem uma versão até para fazer software nele, sabia, pessoal? Não é muito popular, mas é possível, porque tem outras ferramentas mais avançadas. Ele é muito bom para planilha, um dos melhores em planilha, mas dá até para fazer um software através do Excel. Então a gente tem outros utilitários de comunicação no escritório, né? Como o WhatsApp, o Web, como é que chama ele? O Telegram Web aqui, olha só, tem um que vocês usam lá, como que é o nome mesmo? Que é um tipo do WhatsApp. Eu vou ter que criar. Telegram. Tá até aberto aqui na minha máquina. Que vocês criaram para vocês. E eu vou precisar usar também agora para um projeto da prefeitura. Discord, você acredita? Hoje eu estava fazendo uma reunião num projeto com uma empresa que está vindo para Centro de Inovação que a prefeitura está fazendo, junto com o Instituto Federal. E o empresário falou para mim, professor Rogério, o senhor tem Discord? Aí eu falei o seguinte, ó. Putz, eu não tenho ainda, né? E vocês já têm. Eu falei assim, putz, a sorte que a turma de vocês me ensinou Discord, eu não conhecia também, sabia? Eu ouvi falar do Discord pela turma de vocês. Aí eu peguei e falei assim, não, lógico que eu tenho. Mas não terminei de criar, mas eu faço e mando para você. Até saindo da aula que eu vou criar o Discord e mandar. Tá aparecendo a apresentação aí, né? Sim. Então, nós temos sistemas aplicativos administrativos. Sistema de faturamento. O que é o faturamento, pessoal? Faturamento é o sistema de emissão de notas fiscais. Então, o que é a nota fiscal? Uma empresa médio e grande porte, tudo que ela faz é através de nota fiscal. Se ela vende alguma coisa, ela emite uma nota fiscal. Se ela compra alguma coisa, ela recebe uma nota fiscal também. Ou ela pode emitir uma nota fiscal de saída ou de entrada. Por exemplo, se uma empresa tem uma filial em Jacareí, a Heineken, por exemplo, eu recebo lá na Heineken um carregamento de matéria-prima para fazer cerveja. A própria Heineken vai mandar uma nota fiscal, então vai ser uma nota fiscal de entrada. E aí, quando ela vende para o supermercado, o distribuidor, ela faz uma nota fiscal de saída. Então, o que o faturamento faz, pessoal? Por que essa emissão de nota fiscal? Porque todo o trânsito de materiais, transformação de materiais, incide impostos. Então, a empresa precisa ter o setor de faturamento muito bem alinhado para ela vender os produtos com o imposto certo. E se a empresa vende cerveja com um imposto de prego, de madeira, ela paga o imposto errado, a mais ou a menos. Pagando a mais, a Receita Federal manda beijo para você. Você pagar a menos, a empresa está ferrada. Entendeu? A empresa, seja pessoa física, né? Seja uma pessoa normal. Então, o sistema administrativo tem esse exemplo de faturamento, uma área muito importante. Contas a pagar, gestão de tudo aquilo que tem que ser pago, seja funcionários, fornecedores, tudo que a empresa comprou, ela precisa pagar. Então, ela tem um setor chamado contas a pagar, especialista nisso, para acompanhar, para não pagar errado, não pagar mais, não pagar menos, né? Tem um sistema chamado folha de pagamento. O que é o sistema de folha de pagamento? Onde está todo o nome dos funcionários, o cargo que ele tem, o dia que ele entrou, o dia que ele saiu e o salário que ele ganha. Para calcular, por exemplo, esse funcionário ganha R$10 por hora, esse ganha R$20 por dia, esse ganha meio salário por semana. Então tá tudo isso lá na folha, no sistema de folha de pagamento. Porque quando dá 30 dias lá, a empresa vai lá e fala assim, legal, quero saber se todo mundo tem que pagar hoje.
o Vitor entrou tal dia, entrou na metade do mês, então ele tem só metade do mês para receber. Ó, essa pessoa que trabalhou 2 finais de semana aqui, então ele tem horas a mais para receber, trabalhou a mais final de semana. Final de semana é a hora dobrada, porque é a regra, entendeu? Então, cada empresa tem uma regra, né? Então, folha de pagamento é isso, para a empresa pagar o salário certo, no dia certo, e sem pagar nem a mais, nem a menos. Se ela pagar mais, o funcionário ele não quer devolver. Se ela pagar menos, embora tenha que devolver. Se ela paga menos, o funcionário, opa, eu quero receber, está faltando dinheiro, ou não quer pagar, eu vou na justiça, né? Então tem toda essa parte aí. Controle de estoque. Pessoal, controle de estoque é primordial nas empresas. Então, vamos supor, a empresa pensar uma empresa média, pequeno porte, uma marcenaria. O cliente chega lá e fala assim, eu quero um guarda-roupa. Pô, me dá um guarda-roupa. Eu tenho material para fazer esse guarda-roupa? Tenho as madeira, prego, cola, tenho tudo. Se a empresa tem um controle de estoque, ele vai lá, abre esse sistema, deixa eu ver. Eu vou precisar de 10 placas de madeira, vou precisar de 1.500 pregos e 2 kg de cola de madeira. Deixa eu ver se eu tenho. Não tenho. Então, peraí. Então, eu tenho que comprar. Então, o controle de estoque é isso, para a empresa saber o que ela tem, se ela tem o que precisa. Vamos supor, para atender um pedido, né? Eu tenho aqui material para fazer 3 guarda-roupas na minha marcenaria. Mas veio um cliente e falou que quer 10. Como é que eu faço? Então, tem que olhar o meu controle de estoque. Então, se a empresa ela não tem um bom controle de estoque, ela sofre. Ela vende aquilo que ela não pode entregar. Ela tem, às vezes, o produto lá, não sabe que tem, compra mais matéria-prima, gasta dinheiro, joga dinheiro fora, toma prejuízo. Vocês estão vendo a importância do sistema, como o sistema faz o gerenciamento das empresas? Então é primordial, pessoal. Agora, olha só, pensa no que eu estou falando. No mundo inteiro, as empresas são assim, precisam disso. Então, pessoal, por que é uma área, tecnologia é uma área que, se você estudar bastante, nunca vai faltar um emprego? Porque as empresas nunca vão parar de ter necessidade. E as necessidades vão mudando com o tempo, ela vai mudando com o tempo, vai mudando com o tamanho da empresa, vai mudando com o número de funcionários. Então, quem entra para essa área com vontade de aprender e sabe de verdade, nunca fica parado, não tem uma vida. A área de TI, pessoal, não é uma área que você vai falar assim, meu Deus, faço todo dia a mesma coisa. Todo dia é desafiador, mas lembrando que a gente que faz isso, certo? Se eu for uma área de tecnologia e for um procrastinador aqui, preguiçoso, fica só no Netflix, não vou aprender nada, não vou conseguir resolver problema nenhum, nunca vou ser chamado para nada, certo? Então, são duas coisas da área de tecnologia. Não tem limite de salário, não tem limite de quando você pode ser bilionário, mas também não vai a lugar nenhum se você não correr atrás. Então, vamos fazer um comparativo com todo o máximo respeito. Você faz medicina, 6 anos, lá você é médico. Você vai para o hospital e você é médico, entendeu? Você é médico. Tá certo que o médico também precisa se atualizar ou doenças novas saindo. Não é bem assim, tá? Mas você vai ter todo dia médico, vai atender pessoa, pronto-socorro, vai chegar as pessoas lá arrebentadas, caiu de moto, de bicicleta, deu uma biga na guia, estourou a ponta do dedo, quebrou o dedo, deu um soco no olho do outro, levou um soco no olho, e então você vai chegar um dia que você vai aprender, todo dia chega aqui 2 acidentados, chega um baleado, chega um esfaqueado, chega um com dor de cabeça, chega um tonto, chega um bêbado. Com o tempo, a medicina, acontece isso. É óbvio que o médico ele pode fazer milhões de coisas, é óbvio. Mas, vamos supor, ele trabalha no hospital, ele tem uma rotina de hospital. De TI, você pode também ter uma rotina, mas você pode também não ter uma rotina. Fala assim, eu não gosto de rotina, então cada dia eu quero fazer uma coisa nova. É possível, certo? Então, isso que eu quero sempre colocar para vocês aí, em termos da profissão, né? E tem muitas áreas, assim como medicina tem 1000 coisas para você fazer, na área de TI tem 1000 coisas também. Pode trabalhar com um monte de coisa diferente. Bom, então a gente tem controle de produção também na área administrativa. Controlar a produção. Quantas peças nós produzimos hoje? Nós temos que fazer. O cliente ele encomendou 1000 peças lá daquele produto. Então, eu preciso saber se eu tenho matéria-prima, se eu consigo fazer, se eu consigo entregar. Preciso saber o seguinte, produzimos metade, onde que está isso aí? Então, eu tenho que saber onde eu guardei, porque se eu não souber onde eu guardei, como que eu vou entregar depois? Empresa grande, depois você perde. Isso acontece, pessoal. Empresa gigante. Produz, problema no controle de estoque, produz
produto para um cliente, caro, vai fazer a entrega, não acha, tem que produzir de novo, depois de um mês, não, só a entrega daquele cliente está aqui, e agora não tem mais para quem vender, certo? Então é muito complexo. Contabilidade, pessoal, o que é contabilidade? O que o contador faz? O contador, ele organiza toda a parte financeira da empresa. Todos os impostos que tem que pagar, nas datas que tem que pagar, recolhimento de professor, impostos. Oi. Estão falando do horário no chat. Vou encerrar agora já. Vou encerrar agora. Nesse vocês tiraram da cartola aqui as palavras. Vou encerrar já. E é aqui em contabilidade. Na próxima aula nós vamos falar dos aplicativos de automação comercial, técnico científico, automação industrial, apoio educacional, que é o que nós estamos usando agora, o Teams aí. Vamos falar de aplicativos especiais, científicos. Vamos falar de um monte de coisa. Mas basicamente era isso que eu ia terminar aqui na contabilidade mesmo. Abro aí agora para quem quiser perguntar, tirar dúvida, acrescentar alguma coisa. Fique à vontade. Dá tchau pra ele. Oi! Meu sobrinho mandou um tchau. Como que é seu nome? Fala aí. Fala seu nome. Também fala comigo. Quando você crescer mais, você vai estudar com a gente, tá bom? Eu já vou estar velhinho, mas tá bom. Pessoal, vou parar a gravação aqui, tá bom? E aí a gente faz as despedidas finais aí, tá bom? Foi muito legal essa tarde, pessoal. Olha, esse assunto é muito rico. Software, aplicativos, nós podemos falar sobre isso aqui durante um ano, certo? Nós vamos falar durante um ano, vai ter assunto ainda. Então, ó, dúvidas, pessoal, internet, Google, YouTube. Eu queria saber aplicativos caros, eu queria saber aplicativos para multinacionais. Tira as dúvidas, pesquisa, manda aqui no chat dessa matéria. Professor, estou com dúvida, eu queria saber aquilo. Pessoal, olha só, hoje em dia até o professor precisa estudar, não dá para saber tudo. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida, se eu souber, vou responder, explicar imediatamente em várias maneiras de explicar. Se eu não conseguir explicar, vou achar um meio de explicar. Se eu não souber, eu vou atrás da informação, vou batalhar e vou trazer aqui.